A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo muito bem, Raimann, tudo ótimo, graças a Deus. Um grande abraço, minha saudação especial a você que vai nos acompanhar a partir de agora, nosso irmão, nosso amigo aí que vai nos ouvir. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos os que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 13 rádios, até onde nós sabemos, né? E hoje o abraço especial vai para a Rádio Missão Católica de Garrafão do Norte, Paraíba. Abraço ao amigo Jota e todos os ouvintes da Rádio Missão Católica. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? É. Mas isso não significa que ele seja santo, viu? Na história da Igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? É isso aí. No último programa, nós falamos de Santo Anastácio I. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje, Raimann, foi Santo Inocêncio I. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Inocêncio. Eleito pontífice em 401, Santo Inocêncio I governou a Igreja por 16 anos, em um período histórico muito difícil para os destinos do Império Romano do Ocidente e, particularmente, para Roma, que a 24 de agosto, de 410, foi conquistada e saqueada por Alarico. Desde 408, o bárbaro Alarico apertava o cerco de Roma,
muitos cidadãos ainda não convertidos ao cristianismo celebraram solenes sacrifícios às antigas divindades. O Papa Inocêncio, graças ao prestígio que tinha entre os bárbaros, obteve uma trégua, aceitando a condição de ir a Ravenna, onde estava o amedrontado imperador Honório, para persuadi-lo a conceder especiais poderes a Alarico. A missão do pontífice não conseguiu os resultados esperados pelos invasores. Por isso, Alarico deu início ao dramático saque de Roma. O saque e as devastações duraram 3 dias. Os bárbaros respeitaram as igrejas. Parece mesmo que os bárbaros godos tenham transportado para o túmulo do príncipe dos apóstolos os vasos preciosos que os particulares haviam escondido em suas próprias casas. Todavia, a queda de Roma, comentada com expressões pesarosas de dor por Santo Agostinho e São Jerônimo, não assinalou o declínio da autoridade pontifícia. A solicitude para com todas as igrejas é demonstrada por grande número de cartas escritas pelo Papa Inocêncio I, 36, das quais constituem o primeiro núcleo das coleções canônicas, ou cartas encíclicas, que fazem parte do magistério ordinário dos pontífices. Inocêncio I estabeleceu um ponto muito importante na disciplina eclesiástica, isso é, a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina e as tradições da Igreja de Roma. Suas intervenções doutrinais se referem à liturgia sacramental, à reconciliação, à unção dos enfermos, ao batismo, à indissolubilidade do matrimônio, claramente defendida também nos casos de adultério. Durante o seu pontificado, difundiu-se a heresia de Pelágio, condenada em 416 pelos concílios regionais de Mileve e de Cartago, por iniciativa de Santo Agostinho e com a aprovação do Papa Inocêncio I. A solicitude do Papa não se dirigia somente à defesa da doutrina tradicional da Igreja. Com humaníssima sensibilidade, sabia confortar e aliviar os sofrimentos. A São Jerônimo, que do seu retiro de Belém lhe escrevera para confiar-lhe algumas aflições suas, o Papa respondeu com carta paterna, mostrando que sabia não só reger o leme da barca de Pedro com mão firme, mas também possuir coração aberto à compreensão de tantos pequenos e grandes dramas individuais. Morreu em Roma no ano de 417, a 28 de julho, segundo o Liber Pontificalis, e foi sepultado no cemitério de Ponciano, na Via Portuense. Santo Inocêncio I, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores. Isso aí, não se esqueça também de visitar o nosso site, é cooperadoresdaverdade.com. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? É quase um texto, Raimon. Vamos prestar atenção, então, no conselho de Padre Pio. Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à sua misericórdia. Mas, se ofendemos a sua misericórdia, a quem podemos apelar?
Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados. Orando com Padre Pio. Amigo ouvinte, nós sabemos que o Senhor é bom e justo. E é justo que muitos de nós sejamos severamente punidos pelos nossos pecados. Você que é pai, você que é mãe, quando seu filho faz algo de muito errado e você o deixa de castigo, considera que aquele castigo seja justo e que você o está castigando porque o ama, ou seja, porque é bom para ele. Mas às vezes deixamos de castigar e trocamos o castigo por uma conversa mais dura, mais severa. Isso porque somos misericordiosos. Misericórdia significa um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça ou no erro, não é mesmo? Como quando alguém faz algo errado e você se compadece, pois sabe que o erro não foi cometido por maldade, mas porque a pessoa é fraca, ilimitada. E assim Deus age conosco. Ele é misericordioso, pois olha para a nossa fraqueza, para a nossa pequenez. E Padre Pio diz que quando ofendemos a justiça de Deus, nós apelamos para sua misericórdia. Ou seja, quando nós pecamos, nós sabemos que é justo pagarmos pelos nossos pecados. Quando ofendemos a justiça de Deus, nós sabemos que seremos severamente julgados e que esse julgamento é merecido. Mas, mesmo assim, nós apelamos para a sua misericórdia. Isso me faz lembrar, Carol, aquela passagem do Evangelho em que o empregado deve uma quantia para o patrão e o patrão perdoa a dívida. E é uma quantia imensa, uma quantia muito grande. Saindo dali, tendo a sua dívida perdoada, ele vai encontrar com um colega que deve para ele uma merreca, uma quantia insignificante. E ele vai lá e cobra, cobra o colega, e o colega clama por misericórdia, pede um prazo para poder pagar, e ele não quer saber, manda o colega para a cadeia, porque não pagou aquela quantia insignificante. E aí, nessa parábola, Jesus quer nos dizer que aquele patrão que foi misericordioso, que perdoou toda aquela dívida, esse é Deus. Deus é misericordioso. Nós não podemos, claro, abusar da sua misericórdia, Mas Deus é misericordioso, perdoou os nossos pecados. Quantas vezes, que nós pecamos e temos a graça de procurar um sacerdote, procurar a reconciliação e saímos de lá com a alma lavada, com a vida refeita, uma nova oportunidade, e sentimos de fato a misericórdia de Deus, sentimos o quanto que Deus é misericordioso para conosco. E aí a questão é a seguinte: e nós somos misericordiosos com os nossos irmãos? Quantas vezes uma pessoa vem nos pedir ajuda e nós dizemos: é um bêbado, é um drogado, eu não vou dar, eu não vou ajudar, que se vire, isso não é responsabilidade minha. Por que não vai procurar a família dele? Por que não vai procurar a ajuda do governo? Se nós encontramos um pobre sofredor de rua numa sinaleira, nós já fechamos os vidros do carro. Nós já queremos que o sinal abra logo para poder ir embora dali, antes que ele venha nos abordar, antes que ele venha falar conosco. Se um pobre sofredor de rua vem ao nosso encontro, nós procuramos desviar o caminho, desviar o olhar. Nós não temos misericórdia. Olha o que a Carol falou agora há pouco. Esse sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre. Parece que a gente endureceu o coração de uma forma que a gente já não tem mais essa solidariedade com quem está sofrendo. A pessoa está ali te pedindo ajuda e você às vezes tem e não quer dar. Às vezes você tem e não quer ajudar.
E você prefere julgar, e você prefere ser o senhor daquela situação e dizer, por que está na rua? Por que não vai trabalhar? E isso, são tantas as situações, a gente às vezes vê um noticiário na TV, uma tragédia em algum lugar, seja um furacão, um tsunami, um prédio em chamas, enfim, são tantas as calamidades, né, as catástrofes que acontecem e morrem tantas pessoas todos os dias, e assaltos, e estupros, e tantas barbaridades, que parece que o nosso coração endureceu. Parece que a gente já não sente mais misericórdia. Parece que a gente não sente mais solidariedade com relação às pessoas que sofrem. A gente banalizou, é normal. Todo mundo sofre. Acontece todo dia. Morte, roubo, sequestro, estupro. Isso aí todo dia acontece, então parece que a gente já não dá mais tanta importância. Né? Morre uma pessoa num acidente de trânsito e você ainda julga, né? Devia estar correndo. Devia estar bêbado. Alguma coisa de errado fez. Né? A gente está meio que perdendo o sentido da misericórdia. Quando nós erramos, apelamos para a misericórdia de Deus. Mas quando o irmão erra, nós queremos apontar o dedo e julgá-lo e jogar todos os pecados na cara dele. E dizer, tá vendo? Você está sofrendo porque você fez isso e aquilo. Então é justo que você sofra, você tem mesmo que pagar pelos seus pecados. Mas não é assim, né, gente? Não é assim. Com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Eu não estou entrando naquela máxima do não julgueis, né, que o pessoal faz no Facebook, nas redes sociais. Não é isso que eu quero dizer. Mas se nós rezamos o Pai Nosso dizendo, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, o que significa esse assim como nós? Significa que é da mesma forma, é com a mesma medida. Então, se nós buscamos a misericórdia de Deus, nós também precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. E nós sabemos que somos tão pequenos, tão inferiores, né? Tão miseráveis pecadores, que não deveríamos nem ter coragem de levantar os olhos para Jesus sacramentado na hora da consagração na missa. Deveríamos nos abaixar e nos rebaixar e nos humilhar e querer sumir, né, na presença de tão grande Deus. E quando nós vamos para a fila da comunhão, tantas e tantas pessoas nas nossas igrejas que vão para a fila da comunhão e nem metade são católicas. Nem metade tem fé católica. Nem metade conhece os ensinamentos da igreja, o catecismo, o Código de Direito Canônico, as encíclicas dos papas, a Bíblia Sagrada. Nem metade dessas pessoas sabe o que é a Santíssima Trindade. Está indo lá buscar um pedaço de pão para estar em comunhão com quem? Em comunhão com a comunidade. É a comunidade que se celebra. O importante é eu ir lá buscar esse pão que é partilha fraterna, para dizer que eu sou parte desta agremiação chamada Igreja Católica. Mas quando nós temos um verdadeiro sentimento de que, ao participar da Santa Missa, estamos no Calvário, e que não somos dignos, como a gente diz, batendo no peito, Domini non son dignus, utrit subtectum meu, sectantum dic verba, sanabtur anima mea. 3 vezes, né? Batemos no peito. Senhor, eu não sou digno. Então, quando você levanta, eu me sinto assim, dessa maneira, quando eu me levanto do banco para ir ao encontro do Senhor na Eucaristia, eu me sinto invisível, de tão pequeno. E quando estou caminhando em direção a Jesus sacramentado para recebê-lo na fila da comunhão, rezo baixinho. Senhor, eu não sou digno de me aproximar do teu altar, por causa dos meus muitos e graves pecados. Mas conto com a tua misericórdia, pois nessa vida só tenho uma certeza, a de que sem ti nada sou e nada serei. E de fato, amigo ouvinte, devemos confiar na misericórdia de Jesus. Jesus, eu confio,
em vós. Acreditar que a misericórdia irá triunfar o juízo. E isso Santa Faustina nos ensina muito bem em seu diário. Disse o Senhor a Santa Faustina, e ela registrou dessa maneira no diário, abre aspas: és a secretária da minha misericórdia. Eu te escolhi para essa função nesta e na outra vida. Fecha aspas. E uma outra passagem, abre aspas: a tua tarefa é escrever tudo que te dou a conhecer sobre a minha misericórdia, para o proveito das almas, que lendo esses escritos experimentarão consolo na alma e terão coragem de se aproximar de mim. Fecha aspas. Então, amigo ouvinte, é só porque nós temos essa fé, essa confiança na misericórdia, que nós temos coragem de se aproximar de Jesus. Não é mesmo, Maria Carolina? É isso mesmo, Raiman. E é confiando na misericórdia que nos reaproximamos de Jesus, né? Ao invés de dar as costas para Ele, né? Porque de tão envergonhados que nós somos e tão pequenos, né? Por conta dos nossos muitos e graves pecados, né? Nós temos essa atitude, né, de ir ao encontro de Jesus e não virar as costas para Ele, justamente porque confiamos na misericórdia de Deus, né? Mas se nós ofendemos a sua misericórdia, então a quem nós poderíamos apelar? Nos pergunta Padre Pio. É complicado, hein? Então, Padre Pio nos faz essa pergunta, né? E nós ofendemos a misericórdia de Deus quando não confiamos nela, quando achamos que já estamos condenados e assim nos afundamos cada vez mais no pecado, né? E sempre levamos mais gente conosco, né? Porque é assim que acontece. Este é o pecado contra o Espírito Santo, no qual Jesus se referiu, né? Sobre ele, do qual Jesus se referiu nos evangelhos. O pecado que não tem perdão. Não tem perdão. Pecado contra o Espírito Santo. É um pecado pelo qual nós seremos severamente julgados. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, entre no nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Isso aí. E se você preferir, se você puder, pode se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. Olha que bacana. É isso mesmo. E aí você, se tornando sócio, você nos ajuda com essa obra de evangelização e ainda tem várias recompensas. Muito legal também as recompensas, né, Carol? Participa aí de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você recebe, entre outras coisas, os erros de gravação desse programa, que é muito engraçado, né? O pessoal gosta bastante, né? Newsletters, programas extras, exclusivos só para os ouvintes. Vale muito a pena nos ajudar. É isso aí. Entra lá no nosso site, que é o cooperadoresdaverdade.com, né? E clica no apoia.se. Tá lá em cima do lado da vaquinha com K, viu? Você pode contribuir no apoia.se para ser um sócio, né, aqui do Clube do Ouvinte. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim vai nos ajudar e muito a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a igreja e o mundo moderno. A hora da treta.
combatendo o bom combate contra os absurdos do mundo moderno. E tem absurdos nesse mundo moderno, Carol? Será? Olha, gente, mas dada a complexidade desse assunto, nós queremos trazer uma chave de leitura, por assim dizer, né? Que nos permita a compreender as causas de uma era que desestabilizou tudo o que havia sido construído pela civilização até o momento. É na civilização moderna que surgem os primeiros acenos de um governo mundial e da chamada laicidade do Estado. Assim, queremos refletir sobre as origens do mundo moderno, com base, é claro, em documentos primários, e convidar nossos ouvintes para, junto conosco, nos aprofundarmos nos seus estudos, à procura da verdade, na intenção de compreendermos os nexos entre cada acontecimento. Muito bem, então vamos lá. Até o surgimento do Império Romano, a humanidade vivia como que em um faroeste. Os povos de cada nação enfrentavam-se mutuamente pela posse de certos territórios. Quem detivesse mais armamentos era quem se sobressaía. Esse seria o primeiro período, né? Quase uma pré-história, digamos assim, da civilização. O desenvolvimento dos romanos, porém, trouxe um novo estilo de vida para a época, que, embora não seja especificamente aquilo que os cristãos almejam, estabeleceu uma certa paz entre os homens, né? A chamada Pax Romana. Essa paz, conquistada por meio da força bélica, foi fundamental para a difusão do cristianismo, inclusive. Graças à relativa tranquilidade do período, os pregadores cristãos puderam viajar às terras mais longínquas para anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por volta do século V, o Império Romano começou a desintegrar-se devido ao seu próprio desleixo com relação às virtudes morais. Um fenômeno semelhante ao que está acontecendo hoje na Europa e, digamos assim, no mundo inteiro, né? Com isso, os povos bárbaros invadiram os territórios, instalando outro regime de terror. O único resquício de civilização que restou deste segundo período da humanidade foi a Igreja Católica, a quem coube a difícil tarefa de reordenar a sociedade. Como uma espécie de ONU espiritual, por assim dizer, a Igreja atuou na formação dos vários estados nacionais, unificando-os por meio dos laços da fé. Ela colocou-os debaixo da obediência da verdade, exercendo sobre eles um verdadeiro poder educacional e civilizatório. E assim se desenvolveu o terceiro período. No século XVI, esse papel educacional da Igreja foi contestado, né? E de maneira bastante incisiva, sobretudo após as ideias revolucionárias de um tal Martinho Lutero. O diabólico Lutero. Isso aí. A reforma protestante, ou melhor, a deforma protestante, criou uma desconfiança acerca da Igreja, né? Relativizando o seu papel na sociedade. Isso gerou um novo clima político, cujos efeitos se manifestaram principalmente no relacionamento do homem com a fé e também na harmonia das nações. Como a autoridade da Igreja já não valia mais, o ponto de unidade também se esfacelou, né? Levando a conflitos armados como a Guerra dos 30 Anos. Tratou-se praticamente de uma guerra mundial, não é mesmo? Somente com o Tratado de Westfália, fortemente influenciado pelo, pasmem, cardeal, né, de Richelieu, foi que a Europa pôde viver algum tempo de tranquilidade outra vez. E neste tratado, no entanto, previa-se a religião como um assunto de ordem privada, algo que teria suas consequências no futuro. Desastrosas consequências, né? Na verdade, a Paz de Westfália apenas inaugurou um novo modelo de paz mundial, a qual é obtida por meio de acordos bélicos. Isto é, as nações respeitam-se mutuamente, não por um sentimento de irmandade, como era no terceiro período, mas por medo do que cada um pode fazer. Não demoraria muito para que esse tipo de acordo se mostrasse frágil demais. Os observadores mais atentos previram a Primeira Guerra Mundial, quando muitos da chamada Belle Époque
ainda se iludiam com as rubricas do Tratado de Paris, assinado logo após a derrota napoleônica. A quinta e definitiva fase é a nossa, né? E nessa fase surge, então, a proposta de um governo mundial, entre aspas, né, por assim dizer, que assuma a missão de garantir a paz entre as nações, dado o fracasso do sistema de acordos inaugurado pelo Tratado de Westfália. Um governo ou ditadura mundial, né? A proposta, né, de um governo mundial é defendida por muitos teóricos, na verdade, viu? Mas tem gente que fala que isso é teoria da conspiração, né? Não, ninguém quer um governo mundial. Vocês estão pirando na batatinha falar essas coisas. Mas é verdade, viu, gente? É verdade mesmo. Mas assim, de antemão, o que nós já podemos afirmar é que esse governo, usurpando o antigo papel da igreja de educar e civilizar, ele trabalha como um organismo de controle social e manipulação das consciências. Ao contrário do que faziam os sábios católicos, os defensores desse governo mundial não conduzem as pessoas para o encontro da verdade, mas ao seu projeto de domínio e de poder. Bem, o nosso objetivo não é apenas estudar estas 5 fases da história da humanidade, como acabamos de apresentar, mas recuperar a dimensão docente da Igreja Católica. Ela precisa voltar a ser mater et magistra, contribuindo assim para o surgimento de homens santos e sábios, como pede a Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Lá no seu número 15, abre aspas, mais do que os séculos passados, o nosso tempo precisa de uma tal sabedoria para que se humanizem as novas descobertas dos homens. Fecha aspas. A missão de educar os povos está intimamente ligada à natureza da Igreja como Jesus a desejou. Nas páginas dos Evangelhos, por exemplo, vemos Nosso Senhor dizer aos apóstolos para que ensinem a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por alguma razão misteriosa, no entanto, a Igreja tem renunciado a essa vocação ano após ano. Quando e como isso começou? Vamos voltar alguns anos na história, né? Voltemos lá mais especificamente ao século X. Nesse período, a Igreja vivia um tempo conturbado por conta de disputas políticas. Não foi por menos que o cardeal Barônio o chamou de Saeculum Obscurum. O papado encontrava-se em franca decadência. Famílias brigavam pelo trono de São Pedro, arrastando a noiva de Cristo para um mar de lama e de corrupção sem precedentes. Roma agonizava em meio ao caos. Na França, por outro lado, uma reforma silenciosa dava os seus primeiros passos, preparando o surgimento de um novo ambiente cultural. O chamado Mosteiro de Cluny, livrando-se da jurisdição dos príncipes locais, né, por meio de um decreto papal, retomou a tarefa educacional da Igreja, pelo que pôde formar uma rede de mosteiros dedicados à busca da santidade e da sabedoria. Então, essa iniciativa não só resolveu os problemas internos do papado, mas também tornou a Igreja mais respeitada pelo mundo afora. Por exemplo, no pontificado de São Gregório VII, um filho, né, de Cluny, a autoridade do Papa pôs fim a conflitos políticos da época, assegurando a paz entre os povos. O método de ensino da Igreja, né? Como que a Igreja ensinava? Então isso é bem importante, né? O sucesso educacional da reforma de Cluny deveu-se sobretudo ao seu método, que consistia na união do estudo à vida interior. Os monges entendiam a educação como um caminho de oração e de contemplação da verdade. O grande problema hoje em dia dos nossos sistemas educacionais é que a verdade não existe mais, né? A verdade é relativa. Tudo é relativo, né? Então, buscar a contemplação da verdade, isso é importante. Por isso, o homem nunca poderia parar de estudar se quisesse alcançar os mais altos graus da sabedoria. Mais do que isso, esse estudo deveria ser sustentado por meio das virtudes. Então, o aluno, ele deveria ter oração,
contemplação da verdade e deveria ter o cultivo das virtudes. Nada disso a gente vê nos nossos alunos hoje. Eu falo isso porque sou professor, né? Trabalho diariamente com os alunos em sala de aula e nós percebemos que não existe nem a vontade de aprender, né? Existe só aquela obrigação de estar ocupando aquela cadeira na escola, que eles querem que isso acabe logo, né? Que eles se formem e peguem o canudo e pronto, acabou, né? Bom, vamos voltar para Cluny, né? Na verdade, Cluny, ou Cluny, não sei como é que se pronuncia isso, apenas aplicou aquilo que a igreja já vivia anteriormente. O magistério sempre ensinou ao homem a iluminar a inteligência com as luzes da razão e da fé. Isso é perceptível nas grandes construções do período medieval, como as catedrais góticas. Apenas uma pessoa muito inteligente poderia arquitetar tais monumentos, não é mesmo? A razão natural torna-se mais profunda na medida em que é iluminada pela luz sobrenatural da fé. Foi o que experimentou Santo Agostinho após a sua conversão. Com o batismo, ele descobriu que aquilo que antes parecia de difícil compreensão filosófica, agora se tornara mais claro, graças à ajuda dos sacramentos. Então tem muitas coisas que a gente consegue compreender com a luz da razão, mas que vai ficar mais claro ainda com a luz da fé, né? Exato. Quando a gente é iluminado pelo próprio Espírito de Deus, né? De fato, todos os homens que se deixam iluminar por essa luz têm uma visão mais profunda da realidade. E paralelamente ao fenômeno educacional de Cluny, né? Gostei mais do Cluny, viu, Raiman? Fica com o Cluny, então. Outro movimento que mais tarde se mostraria nocivo à vida cristã começou a crescer dentro das universidades, especialmente na Universidade de Bolonha. Alguns estudiosos decidiram retomar o direito romano e aplicá-lo em um novo contexto social. Ocorre que esse direito pagão não prevê a existência do poder temporal da igreja. E nessa perspectiva, a sua influência passou a ser minada em praticamente todas as esferas da vida social, inclusive no estudo. E assim, o ensino tornou-se independente da vida interior, como se viu no caso de Pedro Abelardo. E aí nós vamos pensar um pouquinho, né, Maria Carolina, nos dias de hoje, as escolas ditas católicas, elas não diferenciam mais em nada das escolas seculares e até mesmo das escolas públicas, né? Você pode até dizer, não, mas a qualidade do ensino é um pouco melhor e tudo mais, mas é um ensino secular. É um ensino em que a influência da igreja não existe mais. Não existe, né? A vida dos santos não é estudada, os sacramentos não são estudados, não se recebe os sacramentos, não tem um padre para ouvir a confissão dos alunos, e até não mesmo, tem a missa. Aqueles símbolos, né, Raiman, as imagens, exato, né, os crucifixos que remetiam, né, à igreja, à autoridade da igreja, exato, né? A fé católica, já não existem mais, né? Você vai fazer um momento de oração com os alunos dentro de um colégio católico e é chamado a atenção por ter feito o sinal da cruz. Ah, não, o sinal da cruz não pode fazer, porque nós temos alunos de outras religiões. Ah, não pode rezar a Ave Maria, porque nós temos alunos de outras religiões. Bem, mas esses alunos de outras religiões não sabiam que era um colégio católico? Não, é que na verdade não é um colégio católico. É um colégio. É um colégio em que o único objetivo é o lucro, é o dinheiro. E só está ali, só tem o título de colégio católico porque foi fundado por alguma congregação há muitos e muitos anos atrás, alguns aí com mais de 150 anos, e que na época era de fato um colégio católico, mas hoje em dia não tem mais nada, né? E como é que foi o auge dessa ruptura toda, Carol? O auge dessa ruptura ocorreu com a fundação da Universidade de Paris e a invenção do diploma, né?
Com esse carimbo institucional, os estudantes entenderam que não precisariam mais estudar depois da graduação. Bastava o canudo, pronto. Isso aí. Esse é o grande problema que nós vemos até os dias de hoje. Você pergunta para a pessoa, por que você vai fazer a faculdade? Por causa do diploma. Sim. Porque com o diploma na mão, aí eu vou conseguir um emprego melhor, porque eu vou poder fazer um concurso público, etc, etc, etc. As pessoas não estudam para ter conhecimento, não estudam para adquirir sabedoria, estudam para ter um diploma. Aí elas fazem uma faculdade de 4 anos, ela acha que aqueles 4 anos são suficientes. Pronto, agora ela já está formada, ela já sabe tudo. Ela para de estudar. Nós, cooperadores da verdade, nós temos o hábito de estudar constantemente, de estar sempre estudando os documentos da igreja, de estar sempre lendo, sempre se informando. E convidamos você também para fazer isso, né? Dedicar tempo do seu dia aos estudos, a vida dos santos, né? É muito importante, gente. Não pare de estudar. Você nunca vai estar formado, você nunca vai estar com o seu canudo e pronto, é definitivo, não precisa mais, né? E, inclusive, existem cursos fantásticos que você faz e que você não vai ter nenhum reconhecimento acadêmico. Sim. Né? Se eu pudesse recomendar aos nossos ouvintes, eu diria, façam o COF, com o professor Olavo de Carvalho. Né? Façam o COF. Ah, mas não tem diploma. Mas para que você quer diploma? Para que serve o canudo? Tá? Às vezes a gente vai procurar uma faculdade, a gente quer saber se a faculdade é reconhecida pelo MEC. Mas para que esse reconhecimento do MEC? Somos nós que não reconhecemos o MEC, né, como instituição. Então, estude independente de canudo, independente de diploma, independente de status social, nunca pare de estudar, porque a nossa vida, ela é uma vida de estudo constante, não vai chegar a um fim os estudos, né? É a mesma coisa a gente pode falar da conversão, né? A mesma coisa a gente nunca vai estar convertido. Exato, né? Até chegar ao céu, se Deus quiser. Mas então, com essa invenção, né, do diploma ali, logo o nível da educação superior começou a diminuir vertiginosamente, até o desenvolvimento dos goliardos, um grupo de universitários mais dedicado à devassidão moral que ao estudo propriamente dito, né? E com a morte dos santos durante a Peste Negra, o relativismo filosófico do nominalismo e a influência cultural do Renascimento, o ambiente estava pronto, né, para que surgisse o confuso Martinho Lutero, lá no século XVI. E o diabólico Lutero, então, encontra ali um terreno fértil para propagar as suas ideias pestilentas, né? A igreja ainda manteve certa autoridade durante esse período, como se viu na assinatura do Tratado de Tordesilhas, embora muitos professores zombem dos católicos por esse decreto do Papa. A verdade é que, graças a ele, não houve uma guerra entre Portugal e Espanha. E essa tese baseia-se justamente nessa autoridade espiritual da igreja sobre os homens. E como isso é importante para a manutenção de uma paz autêntica. Não se trata de criar uma teocracia, mas apenas de reavivar a vocação da igreja de ensinar do jeito que ela sempre ensinou. Somente assim o mundo será melhor, né, gente? O fenômeno da reforma protestante não se resumiu a discussões meramente teológicas sobre certas interpretações da Bíblia e dos sacramentos da igreja, como esses neopentecostais querem dizer hoje, né? A Revolução de Lutero também provocou graves agitações políticas e culturais, cujas sequelas podem ser sentidas até os nossos dias. E é o que se pode observar, por exemplo, no modelo educacional gerado após esse período de transformações. Então, se nós temos um modelo educacional cada vez mais decadente, graças ao senhor Lutero, né?
Na Idade Média, a igreja entendia a educação como um caminho de perfeição, né? O que movia o homem a querer estudar não era a simples curiosidade ou o desejo de ter um diploma, né? Até a necessidade de ter um diploma, né? Como a gente vê hoje em dia, mas o vivo interesse pela santidade, gente. Olha a diferença, né? E assim as escolas monásticas aplicavam um método de ensino baseado nas virtudes heróicas e nas virtudes teologais, a fim de que os estudantes fossem formados para o mais elevado ideal cristão. Mas não dava para fazer nas escolas monásticas aí um curso à distância, Maria Carolina? Né? Um curso pela internet, depois vai lá, só faz a prova e pega o diploma, porque afinal o diploma que é importante, né? Não, certamente não, né? A agitação social causada pelo protestantismo, né? E mais uma vez vem aí a sombra, né, do Martinho Lutero, o diabólico Lutero, essa agitação por conta do protestantismo tornou esse método pouco usual, né, dado o seu caráter exigente e perene. Né? A urgência para conter o avanço do luteranismo praticamente obrigou que os jesuítas adotassem uma nova metodologia de ensino baseada agora apenas nas virtudes civis. Inspirados em um antigo manual do escritor Quintiliano, os filhos de Santo Inácio de Loyola transformaram a escola em um centro para a formação de bons cidadãos. Lamentável, né? E isso provocou uma queda no nível do ensino. É verdade que não se pode responsabilizar os jesuítas pelas consequências de seus métodos de educação. Não é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Era de fato muito difícil formar escolas monásticas naquele contexto de assédio protestante aos católicos. A Companhia de Jesus, portanto, precisava de uma alternativa mais prática que pudesse tornar-se popular e barrar o avanço das ideias de Lutero. Com a fundação de escolas gratuitas, os jesuítas alcançaram essa popularidade desejada, contendo assim a difusão do protestantismo. Inegavelmente, as escolas jesuítas eram as melhores da época. O próprio Brasil se beneficiou com esse sistema enquanto a companhia esteve presente no país. Ocorre que essa mudança de objetivo na educação formou um novo ambiente cultural, o que se refletiu na obra de muitos escritores e filósofos, né? Em O Espírito das Leis, a principal obra do filósofo iluminista Charles Montesquieu, vemos claramente tal influência. Ele desejava uma sociedade formada por bons cidadãos, apenas isso. Nesse sentido, ele defendia a democracia como a melhor forma de governo, pois somente um governo liderado pelo povo poderia livrar-se da ameaça ditatorial. Mas havia um problema, né? Porém, Montesquieu notara que as pequenas democracias poderiam facilmente ser cooptadas por monarquias vizinhas. Ora, a solução para esse problema, pensou ele, né, seria a confederação desses pequenos estados democráticos, de modo que houvesse um governo central para a sua defesa, mais ou menos como ocorreu na formação dos Estados Unidos da América. A Constituição americana é claramente um documento para fixar os poderes do governo federal e defender a soberania dos estados. Por outro lado, Montesquieu deixou de notar uma grave falha nessa sua análise. Para que os estados possam ser defendidos pelo governo central, esse precisa ser mais forte do que aqueles outros, né? É óbvio, né? Ademais, as pessoas desse novo ambiente cultural não foram formadas pelas virtudes heróicas da santidade, mas apenas para o bom exercício de sua cidadania. E assim, os Estados Unidos transformaram-se no que são hoje. Após a Guerra Civil e a Primeira Guerra Mundial, temos uma América com um governo central cada vez mais ditatorial e que interfere descaradamente na vida dos cidadãos, e não só dos cidadãos daquele país, né? Exato. E o atual projeto de governo mundial segue esse modelo dos Estados Unidos. Os Estados americanos são os países do mundo inteiro que transferem suas responsabilidades a um governo central.
Como não há virtudes heróicas, porém, exigiu-se uma Constituição para que haja limites sobre esse governo central. Uma solução evidentemente muito frágil. De fato, apenas um poder educacional verdadeiro, que esteja voltado para as virtudes heróicas, pode impedir a ditadura globalista. É isso aí, o crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. É, mais esperada por nós, porque os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Pilsen da Bayer Beer, a Dourada. A cervejaria Bayer Beer foi fundada em 1921 por João Bayer, em Tijucas. E a cervejaria se manteve no mercado por mais de 30 anos consecutivos, fechando as portas na década de 60. Ela foi resgatada pela família Philgraff, em Florianópolis, em 2015, a fim de restabelecer a tradição e o jeito Bayer de fazer e comercializar a cerveja. Pelo que nós entendemos ali, a neta, né, do João Bayer que continuou aí esse projeto. O marido dela. O marido é o Philgraff, né? Isso. Então a família ali continuou o projeto do João Bayer. A Bayer Beer preza pela qualidade e experiência de seus apreciadores através de suas deliciosas cervejas. Atualmente são produzidas as cervejas Pilsen, que é a Dourada, que nós vamos tomar daqui a pouquinho, a Weiss, que é a Tijucas, a Pale Ale, que se chama Indiana, a do tipo Viena, que é a Guarani, nós já tomamos, né? No programa passado, a Guarani. Exato. E também a Helles, que se chama Nacional. E mais 20 diferentes tipos de chopps. Ela é distribuída em diversos estabelecimentos na Grande Florianópolis e inaugurou a sua primeira unidade ali no Córrego Grande, em junho de 2016, com uma casa top, gente, aconchegante e diferenciada. A composição dessa cerveja é água, malte, lúpulos e levedura, ou seja, está dentro da Reinheitsgebot, a lei da pureza alemã de 1516. A graduação alcoólica dela é 4,6, ela tem uma cor dourada e leve, né, com uma espuma cremosa. Possui amargor pronunciado e buquê aromático com malte biscoito e lúpulos herbais. Essa cerveja foi medalha de bronze no concurso brasileiro de cervejas de 2017, Raiman. E o estilo harmoniza com bacalhau, camarão, lagosta, lula na cadeia, quer dizer, lula frita, mexilhões, ostras, salame, salmão, sopa de legumes e muito mais. A choperia Bayer Beer trabalha também com teleentrega e entrega no seu domicílio para festas, de aniversários, eventos, né, eventos em geral. E como nós já falamos no programa passado, né? Se você não ouviu, corre lá para ouvir o nosso programa que ficou muito bom, hein? O programa com o Peter, vale a pena, o programa de número 20 dessa terceira temporada. Essa choperia nós conhecemos assim até meio por acaso, né? Porque estávamos fazendo o curso lá na Trindade no final de semana, depois de um sábado inteiro de curso, né? Vamos tomar um chopp? Vamos. Então tá. Onde? Vamos procurar no Google Maps, né? E achamos ali pertinho, né, essa cervejaria fantástica. Ficamos encantados. Lugar muito bom, estacionamento amplo, atendimento personalizado, assim, os garçons muito atenciosos. O senhor Philgraff não estava, né? Mas falamos com a esposa dele, assim, que nos atendeu super bem, contou toda a história da cervejaria e nos presenteou com essas duas cervejas, né? A do programa de hoje e a do programa passado, para nós degustarmos aqui. Esperamos ainda, né, conhecer os outros rótulos que ela nos mande em breve aqui para nós podermos degustar no programa. A choperia, para quem não conhece, e vale muito a pena visitar, né, Maria Carolina? Vale sim. Está localizada na Rua Vera Linhares de Andrade, no número 2095, no Córrego Grande, na Grande Florianópolis. O telefone é o 48 3733 4344. E também tem o celular 48 999 82 1415. E você pode encontrar mais informações no site bayerbeer.com.br. Oremos.
Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha, Bonita, dourada. Ela é dourada mesmo. Cheirosa, uma carbonatação muito bonita. Que linda. Né? O rótulo também, um designer fantástico, né? Muito bonito. Um cheiro aqui maravilhoso. Com um brasão, né, da família Bayer. Tu viu esse brasão aqui? Coisa linda da família Bayer. Não reparei, deixa eu ver. E deixa eu provar ela. Ah, é verdade. De 1921. Bem gostosa, bem refrescante, né? Ela tem um amargor, mas que já remete para o biscoito mesmo, né? Do malte. Bem saborosa mesmo. É verdade. Né? Gostei. Aprovadíssima, viu? Verdade. Muito, muito boa mesmo. E você que está nos ouvindo agora e também sabe fazer cerveja, quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco. O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis spos hoc exilium ostendem, ó Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. É isso aí, colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Nós contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Você pode colaborar conosco de várias maneiras. Você pode nos mandar um e-mail lá no contato@cooperadoresdaverdade.com com sugestões de temas que você gostaria de ouvir, quanto aos nossos vídeos também na internet. Se você tem alguma sugestão para um tema para o quadro Coroinha com o João Miguel, ou para o quadro Apenas um Casal, um tanto quanto tradicional, comigo e com a Maria Carolina, né? Você dá a sua sugestão, ou para os drops, né? Então, as suas sugestões são muito bem-vindas. Você pode nos ajudar com as suas orações, né? Porque uma batalha muito grande nesse apostolado. Você pode nos ajudar também se tornando um sócio evangelizador, né? Contribuindo para que a gente possa comprar equipamentos melhores, para que a gente possa manter o programa no ar, que tudo tem custos, né, Maria Carolina? Tudo tem despesa, tudo é muito complicado. Às vezes a gente está aí, final de mês, não consegue nem saber se vai pagar a conta da internet, né? Isso aí. E se a gente ficar sem internet, não tem mais programa, né? Então é uma série de coisas. Você pode contribuir lá com a vaquinha, como nós já falamos também. Então, ajude-nos. E se você acha que pode contribuir também, vindo aqui, participando conosco, você já deve ter visto. Hoje o programa é Maria Carolina e eu, mas tem vezes que tem um convidado, né?
Então, se você acha que pode vir contribuir com a gente, manda um e-mail, né? Entra em contato. Olha, eu gostaria de ir até aí para participar do programa. Seria muito legal, hein? Vai ser muito bacana. Você vai ser super bem acolhido e vai participar conosco aqui do programa Cooperadores da Verdade. Venha cooperar com a verdade, venha defender a fé católica junto com a gente. É isso aí, muito obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar e a evangelizar também, compartilhando nas suas redes sociais. Muito obrigada, Deus os abençoe, salve Maria, sempre virgem. Obrigado, Carol, meu bem, por mais esse programa. Obrigado a você, querido amigo ouvinte, que nos acompanhou mais uma vez e que está aqui sempre conosco, né? Deus abençoe a todos, rezem por nós, paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.